Isso é maravilhoso, porque nem toda criança é igual. Uma das principais diferenças no que eu estou notando pelo que você está me falando é que nos Estados Unidos a educação tem essa flexibilidade e por isso talvez nós estejamos falando de um dos países que primeiro mais investem, possivelmente é o país que mais investe em educação no mundo e tem uma das melhores educações do mundo, né? Se te perguntássemos por que você quer morar nos Estados Unidos, o que você responderia? Para alguns, seria a busca por uma vida mais digna, rica em oportunidades e com mais qualidade e segurança. Para outros, o desejo latente de construir um futuro melhor para a família, com mais perspectivas, inclusive para gerações que ainda virão. Os benefícios da decisão de imigrar para os Estados Unidos são diversos, principalmente quando falamos de quem tem a oportunidade de viabilizar desde cedo o acesso a um sistema diferenciado de educação e também a chance de desenvolver a fluência na língua mais falada do mundo, o inglês. Tudo em um pacote só. Isso, sem dúvidas, já amplia as possibilidades de um futuro melhor. Nessa temporada do Conexão Imigrar, vamos explorar o funcionamento do sistema educacional americano, desde a estrutura básica, passando pelos diversos níveis de ensino e destacar as principais diferenças com o Brasil, além de explorar também os desafios que os imigrantes podem enfrentar ao acessar a educação nos Estados Unidos. Vamos te explicar as diferenças entre escolas públicas e privadas, as opções de ensino superior, possibilidades de se obter apoio financeiro e construir uma educação de sucesso nos Estados Unidos. Além disso, queremos te alertar também sobre a importância de, como imigrantes, compreendermos o porquê os Estados Unidos proporcionam não apenas a possibilidade de um ensino de alta qualidade, mas também um ambiente favorável a cidadãos ativos, conscientes e engajados em se tornarem profissionais altamente valorizados, independente da área em que desejem atuar. Afinal, no modelo econômico americano, todo trabalho é digno e todo trabalhador possui um alto potencial de evoluir e ser remunerado de forma justa se souber como aproveitar oportunidades de qualificação. E tudo isso para te proporcionar uma visão clara do caminho educacional disponível para o seu futuro. Afinal de contas, queremos que você não apenas deixe o Brasil para se mudar para um novo país, mas também que dê a si próprio e à sua posteridade a base para a construção de um futuro melhor através das oportunidades que surgirão por causa da educação nos Estados Unidos. Conexão Imigrar, o evento que te conecta de verdade ao seu sonho americano. Estamos muito animados. Está comigo já Marina Damasio. Seja bem-vinda, Mari. Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, todo mundo. Muita gente já deve ter visto aí. A gente vai falar sobre educação nos Estados Unidos, o que você precisa saber ao imigrar para os Estados Unidos com os seus filhos. Não apenas isso, mas o que você precisa saber de forma básica e até um pouco ali avançando, porque a Mari ela vai trazer com certeza muitas informações importantes e interessantes a respeito desse tema para pessoas que estão pensando também em estudar aqui nos Estados Unidos. Exato. Eu acho que o ponto maior é a gente entender que assim, o projeto imigratório, ele é um projeto de vida, né? E entender o lugar que você está indo, o funcionamento desse lugar, culturalmente, estruturalmente, é o que vai te deixar mais estratégico. Então, a ideia é que realmente você saiba onde vocês estão pisando, porque se todo mundo aqui precisa estar do outro lado, é para estar do outro lado da melhor forma possível, aproveitando tudo que o sistema tem de melhor para poder oferecer, né? Nos Estados Unidos, a educação, ela não é voltada para que as pessoas entrem na faculdade ou para que essas pessoas tenham uma profissão. A educação, ela é um mecanismo ofertado a todas as pessoas, inclusive de forma gratuita, independente se elas são americanas ou não, porque ela tem a necessidade de formar quem vive naquele país, quem são os cidadãos. Eu não quero saber se essas pessoas serão profissionais. Eu quero saber que eu formei pessoas capazes de escolher o que elas vão fazer da vida, independente do que seja essa escolha. O que a gente precisa entender na educação americana é que a ideia é que todo mundo, sem exceção, tem acesso à educação básica. Ou seja, eu não vou ter pessoas dentro da minha sociedade que, por causa da condição social, não tiveram acesso à educação. Só que dentro da escola tem várias escolas. E dentro da realidade da escola, eu construo várias realidades. Então, se a gente comparar, e se a gente pegar um termo para entender o sistema educacional norte-americano, chama-se flexibilidade. A escola, ela não está preocupada se eu, Marina, vou ter o mesmo currículo que o Oliver. Ela não está preocupada se eu, Angélica, Luciana, Ismaela, Thaís, se a gente vai estudar as mesmas coisas, se a gente vai passar pelas mesmas matérias, se a gente vai aprender as mesmas coisas, como acontece no Brasil, certo? A escola, ela está preocupada que todos nós teremos educação. Isso pode ser que eu tenha determinadas aptidões que Luciana não tem.
Então, dentro do sistema educacional, vão ter oportunidades para que eu, Marina, seja valorizada no meu perfil educacional, Oliver seja valorizado no perfil dele, e assim por diante, né? Como que é isso, Marina? Ó, no Brasil, a gente define qual escola vai se matricular um filho. Então, eu olho uma escola boa, né? Geralmente uma escola que é particular, e falo, a partir dessa escola aqui, eu sei que o ensino é bom e eu quero que meu filho entre numa faculdade boa, geralmente uma faculdade pública, né? Só que dentro da escola, você não toma decisões nenhuma. Então, você não entra em contato com a escola e fala: olha, eu quero que meu filho estude mais matemática, porque ele tem mais aptidão para exatas. Não acontece isso. Aqui não é assim. Aqui, duas coisas que vão começar a diferenciar. Primeiro, não existe um currículo nacional. Não existe uma regra que toda escola tenha que seguir. Tem as matérias básicas, que todo mundo tenta seguir, porque nós estamos falando de competitividade entre escolas, mas eu tenho liberdade de construir o currículo de acordo com aquilo que eu achar correto. E com quem que essa construção é feita? Com os pais. E aí você fala assim, mas por quê? Porque o senso da comunidade é que a escola sirva à comunidade e forme os cidadãos que vão trazer os serviços que vão desenvolver aquela própria comunidade. E aí entra um segundo fator que também não acontece no Brasil e que também é muito famoso aqui. Você não pode estudar na escola que você quiser, se for uma escola pública. Você tem que estudar na escola da sua região, da sua cidade, do seu distrito, do seu condado. Por quê? Quem financia a escola pública para que ela seja gratuita é o imposto daquela região. Uhum. Então, uma das coisas que acontece é que eu escolho onde eu vou morar baseado na escola que eu quero que meu filho vá. Ô, Mari, então, Entendeu? baseado nisso que você está dizendo, a gente pode já destacar que existem diferentes qualidades de ensino e diferentes programas de ensino baseado em cada comunidade que essa escola está inserida no caso, né? E aí entra o que você disse, né? Por isso que muita gente escolhe onde vai morar baseado na qualidade das escolas que estão naquela comunidade. Outra coisa que é muito legal, né? Esse conceito que você trouxe de a escola trazer a comunidade para dentro, para que aquilo seja aventado ali como o que é melhor, o que não é melhor para as crianças. Não apenas isso, mas os próprios pais participando e entendendo qual que é a vocação do filho, que tipo de direcionamento que ele dá, que tipo de matéria ele sente que não faz sentido, que tipo de matéria que ele sente que faz mais sentido impulsionar para que ele vê dentro de casa qual é a vocação daquele filho, para qual direção ele quer ir. Isso é maravilhoso, porque nem toda criança é igual. Uma das principais diferenças no que eu estou notando pelo que você está me falando é que nos Estados Unidos a educação tem essa flexibilidade e por isso talvez nós estejamos falando de um dos países que, primeiro, mais investem, possivelmente é o país que mais investe em educação no mundo e tem uma das melhores educações do mundo, né? Eu acho também. Eu acho que talvez essa seja a maior beleza do sistema. Entender que eu, que tenho aptidões diferentes de você, vou conseguir maximizar o meu potencial e ser devidamente aproveitada igualmente. E aí, uma das coisas que também acontece é a gente achar assim: escolhi a escola com nota A. Me falaram que tal escola é ótima, matriculei meu filho lá. E aí, você não sabe essa questão do currículo, não sabe essa construção das matérias, e aí você acha que seu filho está tendo capacidade de escolher o que ele precisa fazer. E aí até acontece uma coisa que é muito comum aqui, não sei se você já teve essa vivência, de falar assim, uma roda e tudo mais, e falar, nossa, mas essas escolas dos Estados Unidos são fracas demais. Porque lá eu penava para o meu filho tirar uma nota média, assim, tirar, né, um 7, um 8 ali para passar. E aqui, menino, sem inglês, o menino tá indo, tá desenvolvendo, tá tirando só nota alta, e isso aí é sinal de que ele está num currículo abaixo daquilo que ele dá conta. E aí eu Uhum. vou voltar algumas coisinhas aqui para a gente ir encaixando as pecinhas, tá? Mas tem três palavras que eu quero que vocês pensem até agora. O primeiro é um sistema flexível, então é a flexibilidade. O segundo é a comunidade, eu estou formando pessoas, eu tenho um olhar social para aquela formação, tá? E o terceiro são aptidões. Eu quero que pessoas com aptidões diferentes encontrem caminhos diferentes, baseado naquilo que eu posso oferecer. Então, é como se eu imaginasse que dentro da mesma escola tem várias escolas, tá? As pessoas perguntam, tá, mas como é que vai ser essa dinâmica, Oliver? Porque eu não, cara, eu não conheço ninguém aí, eu não falo inglês direito, por exemplo. Como é que vai ser essa questão? Como é que eu vou participar se eu não compreendo como funciona? Então, primeiro,
participar de encontros como esse, ganhar o conhecimento, pesquisar, se educar como que funciona isso, já vai te colocar um pouco à frente, porque você chega sem aquela barreira enorme de que você está vivendo algo que você nunca nem ouviu falar. Mas segundo, é importante vocês lembrarem que as escolas daqui, pessoal, principalmente dependendo do estado onde você vai morar, já recebem um fluxo de imigrantes muito grande. Então, esse já é um problema catalogado pela escola e por isso eles têm lá profissionais, né, Mari, que vão auxiliar esses pais estrangeiros a compreenderem como tudo funciona. Normalmente tem pessoas falantes de língua portuguesa e até espanhol com certeza tem, mas às vezes tem até de língua portuguesa na escola, né, Mari? Aqui na Flórida, por exemplo, tem bastante disso, né? E aí uma coisa que a gente precisa entender é um papel diferente. É um papel que não foi exigido dos pais no Brasil. Então, assim, vai ter que fazer parte um pouquinho da sua rotina, né? Ter esse preparo, ter esse entendimento. Como é que as coisas funcionam? Para quem que eu pergunto? A escola, ela é a primeira comunidade que os pequenininhos participam. E Uhum. se a formação é social, estou formando cidadãos para uma comunidade, aquilo ali tem todas as respostas que você precisa. E aí, essa questão de, mas eu não tenho inglês suficiente, vai com o inglês que você tem. A Uhum. escola está aberta a te receber. Nos Estados Unidos, são 12 anos de formação. 12 anos de formação dividida em várias séries, como no Brasil. Mas essas séries não têm currículos fixos. Então, não quer dizer que todo mundo estuda a mesma quantidade de matemática, que todo mundo estuda a mesma quantidade de ciências, que todo mundo estuda a mesma quantidade de literatura e coisas assim. Depende de qual que é a sua aptidão. Outra coisa que é diferente, a educação é obrigatória. Então, se você tem uma criança fora da escola, os pais ou responsáveis podem responder judicialmente, inclusive ao ponto de perder a guarda. Agora, só um ponto antes de você continuar, Mari. Sabe o que é legal também? Falando um pouco da participação que você está mencionando aí dos pais da comunidade ali na escola, é o quanto o americano, eu conheci muitos americanos com esse perfil, dão importância para isso. Então, o cara não quer saber, meu, se ele está no trabalho e tal, ele pede o dia de folga, ou então ele pede para sair mais cedo, ele comunica, e isso é completamente compreensível, porque dia de reunião, por exemplo, precisa ter essa participação. O pai precisa. Então, muitos de vocês que vão vir para cá com a mentalidade de que eu nunca fui numa reunião do meu filho, eu vou lá e pego a nota, ou então só entre e pego a notinha dele e vou embora. Não, cara, aqui você não vai fazer isso porque você vai ser um peixe fora da água se você fizer isso, que a realidade é Vai essa. Tudo prejudicar, para isso. Vai vai prejudicar prejudicar a enquanto construção você. educacional. É isso aí, é isso aí. Acho legal a gente trazer esse conceito para o pessoal Esse também. ponto. E aí, ó, por exemplo, eu tenho estados, então tá, é obrigatório, é lei, tem que matricular. A idade mínima para entrar na escola, ela é determinada por estado. Do mesmo jeito de qual que é o currículo, como é que vai funcionar, isso também varia de estado para estado. Mas geralmente está entre 5 e 6 anos. Tem estado que fala que é 4, tem estado que fala que é 5, tem estado que fala que é 6. Mas de forma geral é entre 5 e 6. A criança tem que entrar ali nesse ciclo dos 12 anos, tá? Então, quando a gente conversa sobre planejamento imigratório, precisa entender se seus filhos estão em idade escolar. Porque se eles tiverem idade escolar, você primeiro vai ter que se atentar que isso precisa fazer parte da sua realidade. Segundo, você vai ter que entender qual que é seu papel nesse sistema que conta com os pais como participante da educação. Terceiro, que não ter nenhuma sanção de deixar seus filhos fora de casa. Inclusive, tem a opção, se for da sua vontade, do homeschooling, né, que é o ensino em casa, mas tem um tanto de regra que você precisa seguir, precisa entender dentro do seu estado, dentro do seu condado, quais são as regras que estão em relação a isso, mas você precisa garantir que essa criança vai ter acesso à educação. Por quê, Mari? Porque a gente está falando de uma formação social. Não estou preocupada se essa criança vai para a faculdade, estou preocupada se ela sabe conviver, viver e ajudar essa sociedade que eu estou formando. Isso, para mim, gente, já muda tudo, porque pouco importa se ela é boa em matemática, pouco importa se o talento dela é no esporte. Por quê? Ela vai ter que agregar de todas as formas. Por que que nos Estados Unidos não tem vestibular? Porque eu não quero tirar um retrato da pessoa naquele momento. Pode ser que naquele dia ela não estava bem, pode ser que ela tem problema com prova como eu tenho, pode ser que ela não lide bem com a pressão da situação, mas o que que ela fez a vida inteira? Quem ela virou? Qual é a contribuição que essa criança aprendeu a dar para a comunidade que ela está desde pequena? É isso que o sistema vai valorizar. E aí a gente começa a perceber que os talentos, eles vão ser aproveitados.
se eles forem devidamente usados. Então, não vai adiantar eu ser boa no futebol se eu tiver uma nota ruim. Não vai adiantar eu ser a pessoa mais CDF se eu não tenho capacidade de socialização. Não vai adiantar eu ser extremamente talentosa na escrita se eu nunca fiz um trabalho voluntário que, de alguma forma, retribuísse a educação que essa comunidade me deu. Por quê? A formação é social. E mais do Eu que acho isso, sensacional. sensacional mesmo, cara. E mais do que isso, também a criança precisa ter perspectiva de futuro. Você vê que nas aplicações, por exemplo, tem sempre aquela coisa de você fazer uma carta dizendo quais são os seus objetivos futuros, o que que você pretende, por que que aquilo vai te ajudar, como que você acha que aquilo vai contribuir com o que você quer contribuir com a sua comunidade. Então, isso é sensacional, esse senso de comunidade que se traz aqui. É incrível e não é à toa que, como alguém comentou aqui, os Estados Unidos é um dos países que mais emitem patente todos os anos, porque afinal de contas, os caras investem na veia, eles colocam o dinheiro, sendo um dos países que mais investem em educação, aonde se precisa, porque é isso que vai formar a próxima geração que vai transformar ou manter esse país em um país grande. Isso é incrível mesmo. E quem está aqui se beneficia, Exato. Mari. Exato. Aqui nos Estados Unidos, o dia a dia da escola, ele é feito para atender a sociedade como um todo. Então, assim, o horário da escola é estendido para que as pessoas que não têm condição de ter uma rede de apoio, a criança está lá na escola e ela pode estar trabalhando. A entrada na escola, ela acontece ali entre 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, e a saída depois das 2, 3 horas da tarde. E Hum. se a criança quiser e estiver dentro da estratégia do que a família quer para ela. Tem outras atividades que ela pode desenvolver ali dentro, né? Então, isso tudo acontece. E todas as atividades, além do ensino, que a gente fala, além dos acadêmicos, da nota, né, que eles vão receber, também são oferecidas pela escola. Não dentro da sala de aula, mas a escola oferece. Então, poxa, eu queria que meu filho fizesse um trabalho voluntário e tal, não sei o quê. Vai ter um clube, vai ter um núcleo dentro da escola que oferece aquilo ali. Sabe o que que os pais fazem, Mari, nesse período das férias de verão, por exemplo? Primeiro, a garotada do high school, ou um pouquinho mais novo até, normalmente high school, se inscrevem para ser lifeguard, naqueles lagos, por exemplo. Então, eles normalmente os que se destacam, por exemplo, nessa atividade de natação e tal, vão ser salva-vidas nesses lagos, às vezes voluntário, às vezes recebendo. Filhos de pais, inclusive, que têm uma boa renda, que são ricos, vão arrumar trabalho no Dunkin' Donuts, vão arrumar trabalho na sorveteria, vão arrumar qualquer tipo de trabalho para eles terem contato com o público. Cara, é muito incrível. E isso transforma a cabeça do adolescente. Isso é muito importante, pessoal. Vocês precisam Exato. levar isso a sério que a Mari falou. A É, formação do adulto aqui nos Estados Unidos, de como essa cosmovisão do americano ela se dá, começa muito lá na educação e como eles incentivam esse pessoal a serem exploradores de fato, né? O Summer Camp, por exemplo, é uma dessas oportunidades, né, Mari? exatamente. O Intercamp, várias outras possibilidades que eles colocam aqui. Os bootcamps, que aí às vezes você pode ter uma determinada característica que você quer desenvolver. Isso tudo, gente, se a gente pensar, vai para a vida da carreira, vai para a vida profissional depois. Então, se você já teve essa formação lá atrás, você entende a necessidade de fazer isso, depois você vai construindo assim. Eu achei muito legal aqui que o Tiago falou, e é isso mesmo, Tiago. De certa forma, a educação americana Olha nos esse ajuda a comentário. entender como funciona a solicitação da B2NW. Exatamente. Matou, matou. As pessoas, até repito, se as pessoas conseguissem entender, de verdade, se as pessoas conseguissem entender que essa capacidade de contribuição é o que está formando as crianças aqui, é isso que eu estou esperando do adulto. Então, o Uhum. adulto que bate na minha porta e não me mostra isso, para quê? O que que eu vou ganhar em te ter aqui? Se eu crio pessoas que eu sei como é que elas vão contribuir. E aí, lembrando, mais uma vez, não é todo mundo que está dentro da escola que vai fazer uma faculdade. Não é. Mas as pessoas que fizerem faculdade vão ter um lugar de destaque na sociedade, porque elas vão ter acesso a mais qualidade, a mais preparo e a um ambiente de trabalho ainda mais competitivo. Pensa comigo aqui. Você veio lá da escola, e aí, desde o cheerleaders, as coisas todas que você foi desenvolvendo, toco na banda, faço artesanato, vendo limonada na esquina, tá entendendo por que que os meninos vendem limonada? Para isso, assim, demonstra liderança, sou o mascote do time, faço várias coisas que de alguma forma eu contribuo para aquela minha comunidade. Nossa, Mário, mas isso aí não está resolvendo o problema do mundo. Eu sei, mas a gente está falando de ações
para aquela comunidade. A escola é a primeira comunidade, depois vai crescendo, né? Se eu consigo ser líder no meu grupo, facilmente eu vou conseguir desenvolver essa liderança para fora da minha bolha. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui também, o Thiago Ferraz falou assim, ó, esse é o principal motivo da minha intenção de emigrar. Tenho um filho autista com um potencial incrível. Aqui no Brasil, querem colocar ele numa caixa. Aí, sei que vai ser analisada a sua individualidade e investido no que ele é bom e pode contribuir como cidadão. E aí eu quero te dizer o seguinte, Thiago, Massachusetts tem um primo que mora lá e ele teve uma filha que tem um grau médio de autismo. Ele conseguiu com que a comunidade onde ele vive lá trouxesse profissionais para tratarem a filha dele. E, Mário, eu acho que durante uns 3 anos ela recebeu visita diária de 2 psicólogas, ou, enfim, recebeu visita diária durante 2 ou 3 anos de profissionais capacitados para lidarem especificamente com o problema dela, preparando ela para que ela pudesse ir para a escola. Hoje ela está indo para a escola. Eles conseguiram ajeitar a questão da fala, que ela estava muito atrasada. É uma criança com autismo, então, obviamente, os Mas com professores. potencial. Exatamente. E maravilhosa, inteligentíssima, cara, assim, esperta. E eles não vão deixar, Thiago, de perder a oportunidade de aproveitarem todo o potencial que o seu filho tem. Então, cara, parabéns, faça isso por ele. Se não for por você, faça por ele. É a beleza do que, assim, todo mundo é brilhante em alguma coisa, mas nem todo mundo é brilhante igual, né? É isso que precisa da gente ser entendido, a gente ser entendido na nossa individualidade, assim. Agora, Então, Mari, tem uma pergunta aqui da Eveline, e aí ele volta um pouco dentro do que você falou, né? Ela disse que, no caso do meu filho que não está seguro no inglês, há alguma adaptação ou é recomendável que volte um ano? O que que você diria para ela, Mari? quem tem que entender esse momento vai ser a escola junto com os pais. Existe o reforço e existe a ajuda em relação àquele aluno. O que tem que ser feito é um plano de ação para que o aluno saia disso o mais rápido possível. Tem duas partes boas. Primeiro, que eles são uma esponja. Então, assim, a rapidez com que ele vai se inserir e absorver vai ser muito mais rápido do que a gente como adulto. E assim, Até porque, só para dar um reforço nisso, é surpreendente. Isso que a Mari tá falando, não leve isso assim, passou aqui, saiu aqui, não. Isso que ela tá falando é muito não, real. A gente tá falando de uma criança aqui, de até seus 12, 13 anos. Cara, em questão de 6 meses, eles estão falando assim maravilhosamente bem, né, Mari? e por quê? Porque a rotina deles coloca eles em contato constante com várias formas de aprendizado. Não só os amigos falando, não só escutando o professor, não só sendo estimulado na aula, mas inclusive as coisas que eles gostam de fazer passa a ser tudo em inglês. Então, assim, é um desenvolvimento muito mais rápido do que a gente imagina, na verdade. Mas isso pode ser discutido com a escola, como que você vai fazer isso. E isso pode ser feito fora da escola também. Aí vai ser uma adaptação dentro da rotina do que é necessário para você. Por exemplo, eu comentei mais cedo aqui, e comentei mais cedo lá nos meus stories, que às vezes dois irmãos frequentam a mesma escola, mas eles têm aulas e currículos diferentes. Porque eles têm aptidões diferentes. E aí, às vezes, você vai ter uma criança que está sendo estimulada a fazer classes mais puxadas, até inclusive trazendo matérias dos anos anteriores, dos anos finais para frente, porque isso é possível aqui. O sistema educacional ele funciona como crédito, igual a faculdade, quero adiantar meus créditos. Pode ser feito, né? Mas isso tem que estar de acordo com o que você está pensando para a criança como um todo. Porque se você fizer isso com um adolescente e ele só tem tempo de estudar e não fazer mais nada, porque senão ele não chega na nota que ele precisa, que são os As, você também está empobrecendo a experiência dessa pessoa, porque ela precisa ter tempo para as outras coisas, e não formação acadêmica. E aí você fala assim, então eu preciso entender se eu preciso colocar meu filho no nível rádio ou no nível médio. Precisa entender, precisa conversar, precisa acompanhar, porque tirar um tanto de A em matérias muito básicas, em matérias que não vão destacar ele lá na frente, não vai ser bom. Mas Uhum. também não tirar nota boa nenhuma, também vai ser ruim. Então vai precisar entender isso aí. E aí, como que entende? Junto com a escola, junto com a criança, junto com a criança e com o adolescente, né? Junto com os professores, junto com a equipe. É por isso que precisa desse contato com a escola. A partir de qual idade uma criança pode frequentar a escola pública, Mari? Tá, isso depende do estado. E aí vai ser ali a partir dos 5 ou 6. Legal. A gente tem a listinha que dá para mandar para todo mundo, e aí é a partir da idade que o estado determinar. É, Ele falou, então, há algum tempo compartilhei minha experiência em tecnologia de informação, com mais de 20 anos de atuação no regime CLT, continuo aprimorando meu domínio no idioma para uma integração mais eficaz no mercado americano.
Tenho considerado a possibilidade de aplicar para mim mesmo, porém, estrategicamente acredito que essa oportunidade pode ser ainda mais benéfica para o meu filho, visto que ele praticamente domina o idioma. Pelo que eu entendi aqui, o Alexandre está falando alguma coisa sobre aplicar um visto de estudante para o filho dele. Alexandre, só precisa saber que os pais não são contemplados como acompanhantes do estudante, se o filho, no caso, né? No seu caso aqui, se você aplica o visto de estudante para o seu filho, você não pode acompanhar ele, ok? Se você aplica o visto de estudante para você, ele pode te acompanhar se ele tiver menos de 21 anos e for solteiro. Agora, o contrário não é verdadeiro, tá bom? Então, pensa bem nisso aí. De verdade, talvez seja interessante os dois estudarem se houver essa possibilidade, porque com certeza você tem muita coisa para aprender aqui também. Ter um filho no meio do high school, posso matricular ele em todas as escolas ou só essas perto de casa? Existe algum programa específico para situações como essa? Acho que a dúvida dele aqui é se ele pode matricular o filho em uma escola. Acho que só se for privada, né, Mari? Porque se Só se for for pública, o privado. Estado vai obrigar ele a ter ali num certo espaço onde ele vai poder escolher as escolas que fazem parte daquele. Exato. E aí vai ter que entrar em contato com a escola, né? Ter certeza se está dentro ali do perímetro, do raio que ela atende, para poder determinar. Já vi pessoas que às vezes moram em um quarteirão de diferença e a escola tem diferença. Então precisa avaliar isso, tá? E aí, diante de tudo que eu te falei, meu filho está no meio do high school, procurar as pessoas que dão assistência em relação à criação desse perfil. Porque, por exemplo, numa situação dessa, pode ser que o seu filho ou sua filha precisa ali de uma construção de um perfil mais competitivo. Tem, inclusive, casos em que a pessoa escolhe ali passar pelo community college para chegar nesse ponto de igualar, e aí depois poder pleitear uma faculdade melhor, ter bolsa e tudo mais. Então, precisa entender isso aí para que você aproveite da melhor forma possível. Pessoal, esse país não é maravilhoso como é à toa. Existem motivos e hoje a gente ouviu vários deles aqui com a Mari, com essa verdadeira aula, né? Para mim é sempre uma aula ouvir a Mari contar tantas coisas Ah, interessantes sobre os Estados Unidos. Mais uma vez, Mari, você mandou muito, muito bem. Então, muito obrigado. Para um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima na terça-feira que vem às 8 horas da noite, tá bom? Tchau, pessoal. tchau. Valeu.